Se você abrir agora o site do Tesouro Direto, você vai encontrar taxas como essa e boa parte delas entregando retornos de IPCA mais 7. Mas será que isso é uma oportunidade ou será que é o mercado te entregando uma notícia de que nem tudo está muito bem aqui no Brasil? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e para começar é importante que você entenda que o vencimento desse título IPCA mais, caso você vá comprar, vai fazer total diferença na sua escolha e também, claro, na sua carteira de investimentos, na sua rentabilidade como um todo. Então a gente vai começar entendendo como é que funciona essa dinâmica do Tesouro Direto e a partir disso eu vou mostrar para você se vale a pena ou não você investir no IPCA mais 7. Vamos começar pelo IPCA mais 2032, porque ele vai ter uma análise um pouco diferente nesse vídeo, e os outros títulos, 2040, 2050 e 2065, eles vão ter uma análise secundária, e aí você vai entender um pouco da lógica do que a gente pensa quando a gente vai colocar isso na carteira de investimentos de um cliente. Então, no Tesouro IPCA mais 2032, a primeira coisa que você vai ver, né, na hora de entrar no site do Tesouro Direto é que o pré-fixado 2032 está em 13,80 e o IPCA mais 2032 está entregando IPCA mais 7,62. Então, considerando esse prazo de vencimento, a primeira pergunta que você tem que fazer, pré-fixado ou IPCA mais? Bom, aí você vai ter que sentar e fazer os cálculos aí na sua planilha. E quando você for calcular essas taxas de retorno, você vai ter que levar em consideração, claro, a inflação somente. Porque aqui você entende que o CDI não está na pauta, porque você não sabe quanto que vai ser o CDI lá na frente. Nós já estamos com uma Selic ali de 14,50%, a maioria dos economistas acredita assim que a nossa taxa de juros vai cair abaixo de 13% em algum momento muito breve. Então a gente já entende, de via de regra, que esses dois títulos vão render acima do CDI. O que a gente vai ter que entender agora? Qual que vai render mais, o pré-fixado ou o IPCA+? Para a gente fazer os cálculos, você vai ter que pegar essa parcela aqui, fixa de 7,62% do IPCA+, e subtrair, vamos colocar assim, da parcela de 13,80. Então vamos considerar que o mercado está te dando uma notícia, de certa forma, de que a inflação estimada para os próximos 6 anos, ou seja, de 2026 até 2032, é de mais ou menos 6% ao ano. Por quê? Se você pegar 6% e somar com 7,62%, vai dar ali mais ou menos 13,62%, que é praticamente aqui o título pré-fixado de 13,80. Por que é praticamente? Porque quando você soma percentuais e coloca isso ano após ano, não é bem um cálculo tão simples, mas vamos aproximar para a gente facilitar um assunto que já é complexo. Se você acredita que a inflação nos próximos 6 anos vai ser mais do que 6% ao ano em média, aí você vai partir para o Tesouro IPCA mais 2032, porque ele vai te entregar um retorno maior. Agora, se você entende que a inflação, né, o IPCA dos próximos 6 anos vai ser abaixo de 6% ao ano, aí o seu negócio é comprar o Tesouro pré-fixado, porque ele vai te entregar um retorno maior. E o que a gente tem hoje quando a gente analisa as expectativas do mercado? Bom, existem alguns problemas quando a gente analisa a expectativa do mercado. Primeiro, porque é uma expectativa, né? Não necessariamente é a realidade. E o segundo ponto é que o mercado geralmente ele erra nas previsões. Mas, de qualquer maneira, é o material que a gente tem para se basear e fazer as nossas decisões. E quando a gente olha para o IPCA dos próximos anos, aqui nessa primeira linha, a gente vê que o mercado estima um IPCA de 4,86% no ano de 2026, 4% no ano de 2027, 3,6% em 2028 e 3,5% em 2029. Isso quer dizer que, em todos os cenários, já há algum tempo, não existe uma expectativa de inflação acima de 6%. Por isso, se o seu vértice, né, se o seu vencimento for 2032, a minha sugestão é que você não olhe para os ativos IPCA+, e analise os ativos pré-fixados no Tesouro Direto contra o CDI. Aí é uma outra análise. Se você quer que eu faça esse tipo de análise entre CDI e pré-fixado, deixa aqui nos comentários do vídeo, certo? Então aqui a gente já tem a primeira estrutura. Para o IPCA mais 2032, você só vai investir se você acha que a inflação vai ser acima de 6% ao ano. Se você não acha, bom, aí você vai ter que partir para outras alternativas. Seja o pré-fixado 2032, seja os IPCA mais 7%, 7 alguma coisa por cento de vencimentos um pouco maiores. E aí você vai ter uma análise de preço um pouco diferente, porque quando você compra ativos mais longos, você tem uma maior volatilidade de preço. O que é isso? Esses preços eles sobem e descem com mais força, né? Então, um dia uma ação, por exemplo, está valendo R$ 10, no outro dia ela vale 15, no outro dia ela vale R$ 6, e aí ela varia muito de preço em pouco tempo. Isso se chama volatilidade alta. Agora, se uma ação vale 10 num dia, 10 e 1 centavo no outro dia, 10 e 2 centavos no outro dia, bom, essa ação tem uma volatilidade baixa. Então, esse vai e vem, ele é muito importante para você entender como que você vai se comportar. Porque Tesouro Direto IPCA+, com vencimento mais longo, ele tem uma volatilidade maior do que ativos IPCA+, com vencimentos
mais curto. Só para você ter uma ideia, tá? O Tesouro Renda Mais 2065, que é o prazo mais longo que nós temos no mercado brasileiro hoje, ele tem uma volatilidade maior do que a do Bitcoin. Ou seja, se você acha que o Bitcoin varia muito de preço, é porque o Tesouro Renda Mais 2065 ainda não entrou na sua carteira de investimento. E aí ela tem uma volatilidade muito grande. Então, quando a gente olha para os rendimentos de longo prazo, a gente vê que hoje o 2040 está entregando IPCA mais 7,10 no dia desse vídeo, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Se você entrar hoje no site do Tesouro Direto, vai estar outra taxa muito provavelmente. O 2050 entregando 6,94% acima da inflação e o Renda Mais 2065 entregando 6,96% acima da inflação. Então, o que isso quer dizer? Se você comprar hoje esses títulos e levar até o vencimento, essa é a taxa combinada com o governo e é o que ele vai te pagar lá na frente. Então, se você comprar hoje esse título 2060, né, ele vai te entregar 6,96% acima da inflação até o final de 2060. Só que no meio do caminho, não é bem assim que a coisa vai funcionar. Então, quando você olha para prazos mais longos, a primeira coisa é você decidir o que você quer fazer. Se você quer comprar para levar até o vencimento, ou se você quer comprar para fazer uma marcação a mercado. Eu vou explicar as duas formas, mas vamos começar falando sobre levar até o vencimento, que é o mais comum, né? Então, você vai comprar hoje a uma taxa de IPCA mais 7,10 no IPCA mais 2040 e vai levar esse ativo até o vencimento. O que vai acontecer? Bom, entrando aqui no Tesouro IPCA mais 2040, de novo a taxa de IPCA mais 7,10%, eu vou simular aqui o investimento de R$100 mil para você entender exatamente o quanto que você vai tirar lá na frente. Eu estou colocando aqui, então, um investimento inicial de R$100 mil e a gente não vai fazer novos aportes nessa simulação, porque o sistema do Tesouro ele considera um aporte a uma taxa de IPCA mais 7,10 também. Então, não é muito realista fazer isso, tá? Quando a gente olha para o resultado, a gente vê que a gente praticamente multiplicou por 4 o nosso patrimônio, e é importante que você entenda que esse valor estimado final, ele já é corrigido pela inflação, e ele leva o menor risco do mercado brasileiro, que é emprestar para o governo federal. Via de regra, Tesouro Direto é o ativo com o menor risco do nosso mercado. Então, você tem ali um valor bruto de 439 mil, ou seja, você multiplica por 4 o seu patrimônio, mas você tem que pagar imposto de renda sobre o rendimento e tem também a taxa de custódia do Tesouro Direto, certo? Ele está considerando aqui uma rentabilidade bruta de 10,95% ao ano, então mais ou menos ali uma inflação de 3,5% ao ano é o que ele está considerando dentro das bandas ali do Banco Central, e claro, evidentemente vai te gerar uma rentabilidade muito maior do que a poupança, isso não preciso nem comentar, tá? Então, esse é o valor estimado para você que está investindo hoje, R$100 mil, no IPCA mais 2040. Pedro, e se a inflação for maior do que essa estimativa? Bom, o seu valor final vai ser maior, mas o seu poder de compra vai ser 7,10% acima da inflação de qualquer maneira, tá? Independentemente da inflação, você vai ganhar. Agora, se você quer investir no Tesouro 2050, aí a gente vai voltar aqui, vamos simular a mesma estrutura porque a taxa é de 6,94. Aí você vai ver que o seu valor final ele vai ser maior, mas não por conta da taxa, porque a taxa na verdade ela é menor, mas sim porque o prazo você tem 10 anos a mais de investimento. Então, investindo R$100 mil, você leva R$970 mil, já descontando imposto de renda e a taxa de custódia do Tesouro Direto, considerando também uma inflação ali de 3,5% ao ano, e quando você estica o prazo, a poupança ela realmente vai ficando cada vez mais para trás, certo? Aqui considerando um investimento bruto, né, uma taxa bruta, você teria ali R$1 milhão nesse patrimônio, então você multiplicaria por 10 o valor que você investiu. Olha como isso é interessante, tá? Agora, quando a gente analisa essa mesma estrutura para o 2065, você vai ter a mesma lógica, vai ter um valor muito maior, só que a taxa é um pouquinho menor, então você tem aí que analisar o que você quer fazer. O problema do 2065 é que você vai levar um título por 40 anos, tá? Eu acho muito difícil, na prática, na realidade, você levar um título por 40 anos. Então, por isso que eu não vou fazer uma simulação tão grande aqui. E aí, quando a gente olha para um comparativo, será que faz sentido a gente fazer isso? Aí, quando a gente fala de levar até o vencimento, a gente vai precisar sim comparar com o CDI, porque o CDI é a taxa básica da nossa economia e, por consequência, a taxa básica de retornos que a gente vai buscar. E aí eu trouxe aqui um estudo do BTG super legal, que é de fevereiro de 2026, onde ele faz uma comparação entre o IPCA mais 7, o IPCA mais 6,5 e o CDI nos últimos 11 anos. Aqui você tem um estudo, enfim, eu vou passar ele todo aqui para a gente passar para a parte que mais interessa. E quando a gente olha para os títulos IPCA mais contra o CDI, desde 2015 até 2025, em 8 janelas desses 11 anos, o IPCA mais 7 e o IPCA mais 6,5 superou o CDI. Ou seja, isso já te traz a informação de que você sim vai fazer uma boa escolha se comprar o IPCA mais 7 e esperar um longo prazo de tempo. Agora, se você está querendo comprar o IPCA mais 7 para ganhar dinheiro já no próximo ano,
Bom, não vai dar certo. Você tem que entender que o mercado ele tem ciclos, né? Então, essa informação que o BTG nos entrega já é uma informação super relevante de que sim, faz sentido você comprar IPCA mais 7. Agora, quando a gente olha num patrimônio acumulado, a coisa fica muito mais interessante. Supondo que a gente tenha começado com R$ 1.000 em 2015 entre investir em CDI ou IPCA mais 7, você teria aqui no CDI 2.709,39 e no IPCA mais 7 você teria 3.888 reais. O que isso quer dizer? Que quem pegou em retornos de IPCA mais 7 tem um retorno aí bem maior do que quem investiu somente no CDI. E isso por si só já faz com que eu diga para você que sim, faz sentido você comprar o IPCA mais 7, caso você vá levar até o vencimento, comparando com o CDI no histórico da nossa economia. Vai ter anos em que você vai perder para o CDI e faz parte do jogo, mas o que você precisa entender é o acumulado ao longo dos anos. No final, né, no vencimento desse título, quanto que você recebeu acima do CDI. É isso que vai fazer total diferença. Agora, se você quer comprar para fazer uma marcação ao mercado, aí é uma lógica completamente diferente. Se você caiu de paraquedas no mercado financeiro e não sabe o que é a marcação ao mercado, eu vou tentar te explicar com uma metáfora de um ingresso de um show. Vamos supor que a sua banda favorita está entrando na sua cidade agora para fazer um super show que todo mundo quer ir. E você comprou esse ingresso por, sei lá, R$ 500. Então você foi lá, pagou os R$ 500 do seu ingresso e você sabe que no dia que esse show acontecer, você vai estar lá e vai olhar a sua banda favorita cantar as músicas dela. Agora, vamos supor que a banda anunciou 2 dias depois que esse show vai ser o último show da carreira deles e que eles nunca mais vão tocar em lugar nenhum. Isso quer dizer automaticamente que o valor do ingresso que você pagou já pode ser vendido por mais caro. Você pode vender para as pessoas por 800, por R$ 1.000, porque agora o negócio se tornou muito mais histórico, né? Esse show se tornou muito mais restrito e exclusivo. Então, esse show ele aumentaria de preço. Mas, por outro lado, se a banda disser que vai fazer um outro show no exato mesmo dia, no exato mesmo estádio que você for, você vai ter que vender esse ingresso por mais barato do que você comprou. E aí você vai perder dinheiro. Então, essa é um pouco da lógica da marcação ao mercado. Os títulos, né, o produto que você compra, eles variam de preço ao longo do dia. E dependendo das informações, dependendo do momento do mercado e várias outras variáveis. E aí, quando a gente analisa de forma fria, é basicamente assim que o mercado funciona. Hoje você tem uma taxa de IPCA mais 7,10 no ativo que vence em 2040. Se esse ativo te entregar a partir de 5 dias para frente ou 10 dias para frente uma taxa de 6% ao ano acima da inflação, bom, você comprou a 7,10, a taxa caiu para 6%. Então o seu título que você comprou pagando 7,10, ele vai valer muito mais, porque você vai ter um retorno maior. Então imagina você dizer para o mercado, eu tenho um título que paga 7,10% acima da inflação, e o mercado só pode comprar 6%, ele vai te pagar a mais para comprar esse título melhor. Agora, se daqui a pouco esse título entrega 8% acima da inflação, o seu título que paga 7,10 ele já não é mais tão bonito assim, né? Porque o mercado consegue comprar a uma taxa muito maior. Então, via de regra, quando a taxa do produto sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. Qual que é a lógica da marcação ao mercado? Você comprar numa taxa alta, esperar essa taxa cair e vender porque o seu preço subiu. E aí quando a gente olha por que a gente tem de estimativa lá na frente, existe um estudo da XP muito legal que ele vai te mostrar exatamente o ganho ou perda potencial de cada ativo de IPCA+. Então aqui você tem no gráfico uma linha pontilhada no IPCA mais 7, tá? Que é onde a gente vai situar o centro da nossa análise. Aí você acompanhando essa linha cinza aqui, essa segunda linha, você vai ver que você tem o que a gente chama de B40, ou seja, IPCA mais 2040, tá? B40 é meio que um jargão do mercado para falar de títulos IPCA+, tá? Então, se você comprar o IPCA mais 2040 a uma taxa de IPCA mais 7% ao ano, e essa taxa cair para IPCA mais 5% ao ano, só na marcação ao mercado você ganha 31%. Agora, se essa taxa passar de 7% para 9%, você vai perder 23%. Se você esticar o prazo, ou seja, você comprar um Tesouro Direto 2060 ou um 2050, você vai ver que essa rentabilidade potencial ela aumenta, chegando a 91% no Tesouro Renda Mais 2060. Tá? E aí no tesouro Direto 2050 você tem uma rentabilidade estimada de 58%, caso a taxa caia de 7% para 5%. Agora, se a taxa sobe, de novo, você tem que perder dinheiro, o mercado vai penalizar você por ter comprado a uma taxa errada. Então você perderia 36% do valor investido no Tesouro 2050 ou 47% investido no Tesouro 2060. Então, o que a gente já analisa nessa imagem? Se a gente comprar uma taxa de IPCA mais 7 e espera que essa taxa caia, que é a grande estimativa de vários bancos de investimentos do país hoje, a gente tem uma marcação ao mercado positiva. Agora, se tudo der errado, né, se a inflação subir muito, o risco fiscal ficar muito grande, o Brasil for para o buraco, bom, essa taxa vai ter que subir e aí você vai perder dinheiro. E aí um outro ponto importante é que quanto maior o vencimento desse título, maior o seu retorno,
mas também maior a sua penalização. Então, olha, 2060, passando de 7 para 5%, você ganha 91% de retorno. No 2040, você ganha 31%. Então, só por ter alocado num produto 20 anos maior em termos de vencimento, você já tem um retorno bastante interessante. Mas também a penalização ela é muito grande. E aí, o que o mercado está analisando hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo? Que existe uma assimetria muito grande a favor dos títulos públicos. Ou seja, se você ganhar, você vai ganhar muito, e se você perder, você vai perder menos do que o potencial de ganho. Tá? Então, se você investir no 2040, você ganha 31%, se tudo der errado, você perde, né, 23%, ou seja, o retorno ele é maior do que a penalização. E aí o ponto interessante é que aqui na consultoria a gente tem alocado em títulos públicos Tesouro IPCA+, justamente para pegar uma ideia de marcação ao mercado em alguns casos, e em outros casos a gente vai levar até o vencimento dependendo do perfil e do objetivo do cliente. É o caso, por exemplo, dessa carteira que eu estou colocando na tela para você, onde a gente alocou R$ 100.000 num título IPCA+, 2040, com uma taxa de 7,40% ao ano. Então a gente conseguiu uma taxa muito boa, e aqui a gente já teve um retorno de 5,01% em menos de 2 meses, do dia 9 de março até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Um outro cliente comprou exatamente no mesmo dia, a uma taxa diferente, olha que curioso, e já teve também um retorno de 3,76%. Em menos de 2 meses tem gente ganhando aí 5, 4%, nesses 2 meses, justamente porque a marcação ao mercado foi muito favorável para os investidores nesse curto prazo. E se você quer entender se faz sentido você ter, e fazendo sentido se é marcação ao mercado ou se é levando até o vencimento, eu vou deixar o link na descrição para você fazer parte da minha consultoria, eu montar uma carteira de investimentos para você, e a partir disso a gente estruturar o melhor portfólio de investimentos para o seu caso. Agora, só para a gente finalizar esse vídeo, vale a pena você investir no Tesouro IPCA mais 7 ao longo desses próximos meses? Se você for pegar o título de curto prazo, lembra lá o que eu falei, você tem que estimar a inflação que o mercado está te entregando e entender se faz sentido ou não você comprar. Então, hoje, no IPCA mais 2032, se você acha que a inflação vai ser maior que 6% ao ano, aí você compra o Tesouro IPCA mais 2032. Se você acha que a inflação vai ser menor que 6% ao ano pelos próximos 6 anos, aí você compra o Tesouro pré-fixado. Quando a gente fala de longo prazo, na marcação ao mercado, a gente tem sim uma assimetria positiva, segundo os estudos aí da XP. Então, também acho que faz sentido, desde que você compre os vencimentos adequados para o seu perfil de risco e não saia jogando seu dinheiro nos vencimentos maiores só porque você tem maior potencial de retorno. Porque se esse investimento der errado, ele vai cair e você pode tomar aí 30, 40, 50% de marcação negativa. Então tem que tomar cuidado, mas faz sentido sim, desde que você controle o risco e o percentual da sua carteira de investimentos. Agora, se você vai comprar levando até o vencimento, como eu mostrei no estudo do BTG, faz sim total sentido, porque geralmente, né, em 8 a cada 11 anos, você tem um retorno aí maior do que o CDI. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, e eu vejo você no próximo vídeo que vai aparecer aí na tela.